Olá, boa tarde para você de São Caetano do Sul, povo querido, povo batalhador. Claro que nós aqui de São Caetano do Sul queremos sempre o seu melhor. Começa agora o seu SCS TV Meio-Dia, neste dia 24 de agosto de 2016. Agora meio-dia e 1, quase meio-dia e 2. E agora os destaques do jornal de hoje para você. Em São Caetano do Sul, os escorpiões estão colocando medo na população. Ontem foi organizada uma palestra para falar do assunto e para orientar as pessoas, o povo de São Caetano, a como se prevenir e não passar e não sofrer acidentes. E também os Jogos Paralímpicos do Rio é assunto aqui no jornal e você vai saber como funciona o atletismo e as maneiras com que os atletas competem. Esses são os destaques do nosso jornal aqui hoje. Agora o tempo aqui na cidade, né? O tempo aberto, o céu tá limpo, mas tá frio. Então tem que sair agasalhado, tem que sair bem arrumadinho aí, protegido do frio, para não ficar resfriado e também cuidar das crianças, né? Porque esse frio tem muito problema respiratório, gripe, bronquite, pneumonia. Então é bom se cuidar. Porque não queremos ver ninguém doente. Nós queremos ver você aí do outro lado saudável, claro, acompanhando o nosso jornal. E agora, vamos lá, começa o seu SCS TV Meio-Dia. Bom, eu não posso deixar de fazer aquele convite diário. As nossas redes sociais, Facebook, SCS TV BR, vai lá, curte a nossa fanpage e acompanhe tudo que é publicado e que é divulgado lá na página. No Instagram, @SCSTV, onde você também acompanha as publicações aqui do jornal e também da emissora. E no YouTube, onde você tem acesso aos vídeos, que é todas as edições anteriores, reportagens e vídeos institucionais da SCS TV. E também a exibição deste jornal, né, a publicação dele, logo após esta transmissão ao vivo. E claro, e-mail denúncia, reportagem@scstv.com.br. reportagem@scstv.com.br. Tá legal? Estamos esperando o seu contato para que você participe e interaja com a gente aqui na nossa TV. Certo? Bom, agora a gente vai direto para um assunto polêmico aqui em São Caetano do Sul. Moradores estão enfrentando problemas na cidade com a infestação de escorpiões. Os animais estão aparecendo em vários pontos, inclusive em casas e apartamentos, e a população está ficando preocupada. Por isso, foi organizada uma palestra para que as pessoas possam entender melhor como se defender e, ao mesmo tempo, como se prevenir desses animais. Veja. Na tarde desta terça-feira foi realizada na cidade de São Caetano uma palestra para orientar a população a respeito dos ataques de escorpiões. Aqui em São Caetano, duas espécies têm registro, é o Titus cerulatus e o Titus baiensis. O Titus baiensis é o escorpião marrom, ele é um escorpião que ele já era da região de mata de todo o estado de São Paulo. Então, é o escorpião da terra, da nossa região. E o Titus cerulatus é o escorpião amarelo, depois vocês vão ver foto dele, que é da região de Minas Gerais. O biólogo Sérgio Ferraz explica o local onde esses animais vivem e como se reproduzem. Isso faz com que esse animal ele tenha um alto poder invasivo, né? E ele se alimenta de baratas e vive num esgoto, ou seja, um local que é facilmente de se reproduzir e difícil de ter predadores. A população está bastante atenta com os ataques. Dona Edna tem motivos para ter receios. Não tem como, né? A gente tem que se proteger, na verdade, né? Mas o importante é conhecer, né, a vida dele, como que ele se prolifera, onde ele se esconde, né? Eu achei ótima a palestra. Mas estou triste, né, porque a gente pode ser atacado a qualquer momento, né? E como já foi encontrado 3 no nosso prédio, a preocupação é maior, né? E tem que se preocupar mesmo, porque de acordo com o que o diretor do Centro de Vigilância Sanitária e Saúde da cidade, o aumento desse tipo de praga é constante. Existe o escorpião aqui em São Caetano já há muitos anos, não é de agora, de 8, 10, existe há 20, 30, 40 anos. E ele está se alastrando, está aumentando. Aumenta as baratas, aumentam as construções, os escorpiões estão aumentando na cidade. Então os munícipes têm que saber que existe o escorpião. Então eles têm que aprender a conviver com o escorpião. Então palestras iguais a essas aqui,
que dão informação ao povo, orientação ao povo, para que eles prestem atenção e se cuidem em casa, isso é muito importante. Acender a luz de alerta, mas ao mesmo tempo saber lidar com essa situação. Isso é o que explica o profissional do setor veterinário. Então a gente nos últimos anos teve uma mudança comportamental e houve um deslocamento onde eles passaram a buscar mais locais apropriados para se reproduzir e para se alimentar também. Outras palestras como essa serão feitas em pontos diferentes da cidade de São Caetano para que a população possa ficar a cada dia mais consciente e saber como prevenir para não ter acidentes com escorpiões. Olha, tá aí, né? Essa maratona de palestras que vão acontecer na cidade, essa foi a primeira de muitas que ainda vão vir. É importante, a iniciativa é muito boa, porque a população tem que estar orientada, que você não sabe. O animal aparece no seu carpete, na sala, e você vai falar, o que é isso? De repente pisa, não sabe o que é, uma criança põe a mão, o bicho vai lá e pica, é um bicho venenoso. Assim como tem aranhas muito venenosas também. Então é importante isso, mas também é aquela história. É um bicho que aparece no esgoto, no meio do lixo, é um bicho que aparece no meio de blocos, tijolos. Então assim, cuidado, sabe? Muito cuidado. Não junte lixo em casa, entulho, né? Mantenha tudo sempre limpinho, porque isso afasta. Mas se você deixar tudo jogado ali, aí você pode correr sérios riscos. E também, claro, muitas vezes a pessoa mantém a casa limpa, mantém tudo organizado, mas atrás passa um córrego aberto. Aí ali é onde moram esses escorpiões, ó, ferve de bicho. Aí também pode acontecer acidente. Então, fiquem atentos, fiquem alertas. Foi picado? Que não aconteça. Mas se foi, lave bem com sabão, como você vê na reportagem, lave bem com sabão, água corrente, esfrega e corra para o hospital, tá? Isso é importante. E agora também um outro assunto que eu só vou comentar com você aqui. Nós ficamos sabendo aqui na emissora, hoje recebemos uma denúncia por telefone, de que caminhoneiros continuam parando ali na rua São Francisco. Mas o mais grave é de que um pedestre estava passando ali, um morador, né, se incomodou com a situação e foi questionar o caminhoneiro por que ele estava estacionado em cima da calçada. Resumo da ópera. Acabaram discutindo ali, o caminhoneiro tirou uma faca de dentro do caminhão e quase ataca ali o pedestre, não partiram para a discussão, o pedestre se afastou, o caminhoneiro ali ficou, só que assim, chamaram a guarda GCM, né, no 199, ninguém foi lá, ó, atender a situação. Chaves chamou a polícia, ninguém foi lá ver a situação. Gente, já tá virando caso de polícia essa história da rua São Francisco. E a gente pede o quê? Alô, seu prefeito! Alô, a empresa que está aí na rua, que eu adoraria falar o nome aqui, que representa esses caminhoneiros aí, onde eles vão descarregar. Gente, vamos prestar atenção, daqui a pouco isso vai virar um caso de polícia, pode virar um caso mais grave. Poxa, custa a gente parar, sentar para debater o que pode ser feito. O povo já não aguenta mais, está sendo sufocado por essa situação. E aí, como que fica? Porque, desculpa, seu prefeito, daqui a pouco vamos fazer o quê? Vamos pegar todos esses caminhões, vamos orientar para na rua da casa do senhor, no prédio onde o senhor mora, aí talvez o senhor possa tomar uma atitude mais drástica ou resolver o problema. Ou então mandar parte deles estacionar na porta da empresa, da casa onde mora o dono, o empresário responsável por essa empresa aí. Porque só assim para vocês saberem e sentirem qual é a dificuldade que esses moradores e os empresários ali na rua São Francisco. Bom, recado tá dado, prefeito e aos administradores da empresa. Volto daqui a pouquinho, vem aí o seu Minuto Olímpico, mas antes, o comercial. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, a TV pra você. E o seu SCS TV Meio Dia está de volta. E agora, claro, o seu novo canal de denúncia aqui no jornal. Anota aí, o seu WhatsApp. Vai lá, 98882-8809. 8882-8809. Aí você já sabe, né? Escreva denúncias, interaja, mande sugestões, fotos, vídeos inusitados, não importa. Mande para nós o que você tem
de melhor e o que você quer denunciar. Nós vamos exibir aqui no jornal e ainda vamos colocar o seu nome aqui na tela da TV, certo? Bom, e agora vamos para o seu quadro Minuto Paralímpico. Começa agora o seu Minuto Paralímpico Rio 2016. Como eu disse ontem, você passa a acompanhar este novo quadro aqui no SCS Meio-Dia para darmos a atenção que os nossos atletas merecem, não é verdade? E hoje você fica com a situação e descobre um pouquinho mais do que acontece nos Jogos Paralímpicos no Rio. Agora você vai saber como que funciona os Jogos do Atletismo. Veja. O atletismo faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos desde a primeira edição em Roma nos anos 60, mas foi apenas em 84 que o Brasil conquistou as primeiras medalhas na modalidade, em Nova York e na Inglaterra. Naquele ano, o país faturou 6 medalhas de ouro, 12 de prata e 3 de bronze no atletismo. No total, o país já faturou 109 medalhas em Jogos Paralímpicos, das quais 32 foram de ouro, 47 de prata e 30 de bronze. Alan Fonteles é um dos atletas do Brasil que já brilhou em Jogos Paralímpicos, tendo conquistado o ouro em Londres em 2012. Depois de vários pódios nos Jogos, o atletismo brasileiro passou a brilhar com mais força a partir de 2004, com os Jogos Paralímpicos de Atenas, onde levou 16 medalhas. Em 2007, os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro foram outro marco no esporte, quando a delegação nacional conquistou 73 medalhas apenas no atletismo, sendo 25 de ouro, 27 de prata e 21 de bronze, terminando assim com o primeiro lugar geral. Muito bem, atletas de garra, atletas de coragem, e é isso mesmo, vamos torcer. Nós queremos ver vocês brilharem ainda mais aí no Rio 2016. E agora, uma curiosidade que a gente decidiu lançar para você aqui. Você sabe como que um deficiente visual corre durante o atletismo? Uma pista de corrida, como você viu aí o Usain Bolt correndo? Veja como é. O atleta guia tem a função de ser os olhos dos competidores que não podem enxergar ou têm limitações severas. Ligados por uma corda, o guia, no entanto, deve apenas orientar a direção da corrida do atleta, sem puxá-lo, e isso pode gerar desclassificação. Apesar de treinarem sempre juntos e de se ajudarem também nos bastidores das competições, o guia só passou a subir ao pódio e a receber medalha a partir dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no ano de 2011. Olha que legal, é uma curiosidade diferente, né? Muitos conhecem, outros não, então a ideia é trazer todos os dias curiosidades para que vocês possam acompanhar aqui neste quadro até que os jogos se iniciem. Então essa é a primeira de muitas que a gente ainda vai trazer aqui no jornal. Este foi o seu Minuto Paralímpico Rio 2016, aqui no SCS Meio-Dia. Amanhã tem mais curiosidades para você. Pois é, esse foi o seu Minuto Paralímpico e vem muito mais por aí nas próximas edições. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo aqui em São Caetano do Sul para o dia de hoje? O tempo em São Caetano do Sul começou com névoa e com céu parcialmente nublado nesta quarta-feira. Neste momento, o céu está claro e tempo aberto na cidade. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%. Durante a tarde e o começo da noite, o frio aperta ainda mais e pode gear ainda nesta noite. A máxima de hoje é de 17 graus e a mínima não deve ficar abaixo dos 8. É bom preparar a blusa, preparar o guarda-chuva, porque tá frio. O sol tá no céu, mas não tá esquentando. O frio tá muito mais. Ô São Pedro, fecha a porta desse freezer aí, porque nós vamos morrer de frio. Assim não dá não. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. Fiquem com Deus e amanhã tem mais SCS Meio-Dia pra você. Tchau!